Olá, fera. Essa questão ela é aquele tipo de questão que tem duas situações. Ele nos dá primeiro informação para a gente tirar algumas conclusões sobre o sistema e depois é que vem a pergunta com outra situação. Então veja, ele nos diz que tem um objeto e a imagem desse objeto está a 20 centímetros do espelho côncavo. Então ele tem aqui um espelho côncavo, tá aqui ele, ó. Espelho côncavo, o vértice está aqui, o centro está aqui e o foco está aqui. Sendo que ele disse que essa imagem tem a mesma altura do objeto. E aí a gente lembra lá da formação de imagem, das figuras. No caso do espelho côncavo, só tem um momento em que a altura da imagem coincide com a altura do objeto. É quando o objeto se encontra aqui no centro de curvatura, tá aqui, ó. Então, essa primeira parte da questão, a gente sabe que a imagem e o objeto estão em cima do centro de curvatura. E ele diz que essa imagem está a 20 centímetros do espelho. Essa imagem está a 20 centímetros do espelho. Então essa é a primeira situação da questão, certo? A pergunta dele não está aqui. Só que se a gente parar um pouco para analisar, pelo fato do objeto ter a mesma altura da imagem, eles estão no centro, e a distância do centro até o vértice está dando 20, isso quer dizer que a distância focal desse espelho é a metade do raio. Lembra disso? De uma propriedade lá dos espelhos esféricos? Ó. Daqui para cá é o raio de curvatura e daqui para cá é a metade dele. Então a gente já sabe que a distância focal é de 10 centímetros. Como é um espelho côncavo, é o nosso espelho bom, a distância focal é mais 10. Se fosse um convexo era menos, ok? Então essa primeira situação serve para isso, para que a gente consiga encontrar quem é a distância focal desse espelho. E agora nós vamos para a pergunta. Ó. Ele diz agora, em seguida, ou seja, esquece isso. Ó. A única coisa que ele vai manter igual da primeira para a segunda situação é o espelho. Então a única coisa que eu vou poder trazer da primeira para a segunda situação é a distância focal. Em seguida, afasta-se o objeto, e aí eu quero que você sublinhe essa frase aí, ela é muito importante, ó. De modo que ele fique a uma grande distância. Veja, grande distância em física, pode anotar isso, ó. Em física, grande distância não é simplesmente que ele afastou e colocou depois do centro, não. É que ele afastou e colocou a uma distância muito grande em relação ao tamanho do sistema. Toda vez que ele falar grande distância em física, ele está falando que essa distância é infinita, certo? Comparado com o tamanho do sistema. É isso que ele quer dizer. Ou seja, agora ele colocou o objeto no infinito. A nova situação é o objeto no infinito, beleza? Tem que entender isso. Então, a gente aprende muita coisa nessa questão. Afasta-se de modo que ele fica a uma grande distância. Grande distância não é simplesmente além do centro. É uma grande distância realmente. Aí a gente coloca que é infinito. Sempre que ele disser isso em física, ele quer dizer que é infinito, certo? Essa distância. Então tá aqui, ó. O DO é infinito. E aí eu convido você a lembrar. Se por acaso, quando a gente coloca o objeto no foco, lembra lá, ó, de espelho côncavo. Quando a gente coloca o objeto no foco, a imagem fica onde? Fica no infinito. Lembra que ela é imprópria? Os raios não se encontram. Colocando o objeto no foco, a imagem fica no infinito. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, então se eu colocar o objeto no infinito, a imagem se forma no foco. Confere? Vou repetir o raciocínio. Ó. Lá nas aulas a gente explicou e desenhou que quando o objeto está no foco, a imagem está no infinito. Logo, quando o objeto está no infinito, a imagem fica no foco. Então a imagem vai ficar aqui, ó, no foco. O nosso DI vai ser daqui para cá. Esse é o nosso DI. Sendo que o nosso DI, se a gente olhar geometricamente, ele coincide com o F. Tá vendo aqui, ó? E o F nós já tínhamos. Então esse DI vai dar mais 10. Esse mais só indica que ele está na frente do espelho. Então a pergunta dele é: a que distância se forma a imagem? Se forma uma distância de 10 centímetros do espelho, porque se o objeto está no infinito, a imagem fica no foco, e o foco é 10. Fechado? Tem outra forma de ver isso, olhando para a parte matemática. Ó. Pela equação dos pontos conjugados, 1 sobre F, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, nessa segunda situação, como ele colocou o objeto no infinito, 1 sobre infinito, imagine pegar o número 1 e dividir para infinitas pessoas. Pegar R$1 e dividir para infinitas pessoas dá praticamente zero. Ó. Então, se o DO é infinito, esse número 1 sobre infinito dá praticamente zero. Aí some da equação. Meio pelos extremos, a gente encontra que DI dá F.
colocando o objeto no infinito, a imagem fica no foco, ó, que é a mesma coisa que a gente concluiu aqui, só que agora de uma forma matemática. Ó. Então, DI dá 10, porque a distância focal era 10. Então, o segredo da questão era saber isso, por isso que ela se torna um pouco difícil, beleza? Um forte abraço e até a próxima.